Lição que nós estaremos estudando hoje, a lição de número 6 dessa nossa nova série de lições que foi iniciada já a partir do primeiro sábado do mês de janeiro. A série tem como tema Uma Igreja para a Cidade, o desafio da missão urbana. Através dessa série nós estaremos aprendendo quais são as características, as peculiaridades de uma igreja que desenvolve o seu papel em prol da cidade, ou seja, das pessoas que habitam na cidade. Já foi dito aqui nas lições passadas que a grande concentração de pessoas, de habitantes mundial, está circunscrita nas cidades, com muito mais de 50% das pessoas, 55% das pessoas vivendo em conglomerados urbanos, ou seja, nas cidades. E isso só não seria maior por conta de que em alguns continentes ainda nós temos muitas pessoas que habitam na zona rural, mas estatisticamente acreditam que logo logo seremos muito mais de 70% da população mundial habitando nas cidades. Por isso a preocupação da Igreja da Promessa, da Igreja Adventista da Promessa, em justamente podermos ter as nossas igrejas voltadas para a cidade, né? Para o bem-estar dos seres humanos, para o bem-estar de cada pessoa e também para que o Evangelho possa estar atingindo essas pessoas. Então, no dia 6 de fevereiro de 2021, a lição de número 6, a Igreja e a Cidade. Nós sabemos que temos aqui um objetivo através do estudo dessa lição. E promovermos aqui, irmãos, uma reflexão. Pensarmos a respeito, né? Refletirmos a respeito de algumas frentes ministeriais, ou seja, de alguns ministérios que atuam justamente nessa pregação do Evangelho, que atuam justamente para promover o bem-estar das pessoas que estão na cidade, para levar essas pessoas ao conhecimento de Deus, para se conectarem com Deus, para se conectarem com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que se conectem umas com as outras, para que isso traga também uma conexão com o futuro, com aquilo que está por vir, para que nós possamos então, através dessas frentes, né, ministeriais, podermos estar aqui não somente valorizando a cidade, porque é necessário valorizarmos a cidade, mas também é preciso nós confrontarmos tudo aquilo que acontece nas cidades, seja ela bom ou mal, e tirarmos ali lições para as nossas vidas. Então, há necessidade de nós mantermos um equilíbrio entre valorização da cidade e confrontando também a cidade. O texto base, né, o texto-chave da nossa série, né, da nossa lição de hoje, está registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: o apóstolo Paulo, na sua carta aos irmãos da cidade de Tessalônica, ele diz assim: porque a partir de vocês, ou seja, a partir de vocês, irmãos tessalonicenses, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Isso realmente foi uma palavra maravilhosa da parte do apóstolo Paulo, um elogio aos irmãos da cidade de Tessalônica. O momento que eles receberam a palavra do Senhor através da pregação do apóstolo Paulo e Silas também, que estiveram naquela cidade por alguns sábados, por algumas semanas, aproximadamente aí 3 semanas, 3 sábados consecutivos, pregando a palavra nas sinagogas. Aqueles homens, a partir do momento que eles então absorvem a palavra do Senhor, retêm no seu coração, são transformados pela palavra do Senhor, então aquelas vidas transformadas começam então a transformar a vida de outras pessoas, então aquela palavra começa então a contagiar de maneira positiva, não somente os cidadãos da cidade de Tessalônica, não somente os cidadãos da região onde Tessalônica ficava situada, que era a região da Macedônia e da Acaia, mas aquela palavra foi sendo difundida, melhor dizendo,
por toda aquela região, por todos aqueles lugares, e ela chegou a muitas e muitas vidas e a muitas e muitas pessoas. Por quê? Porque Paulo, dizendo assim da igreja em Tessalônica, ele disse que a fé deles era uma fé operosa, ou seja, a fé deles possuía ação, era uma fé viva, era uma fé ativa, uma fé que operava através das obras. E nós vamos ver aqui quais eram essas obras, qual foram essas atividades que impactaram a vida de muitas pessoas. Era uma fé que estava sempre em ação. Não apenas uma fé de palavras, não apenas uma fé teórica, mas uma fé que era colocada na prática da vivência diária, e assim Deus ia multiplicando o número de pessoas que tinham o contato e o conhecimento da palavra do Senhor. Paulo também elogia, um pouco antes do versículo 8 de 1 Tessalonicenses, a abnegação do vosso amor, ou seja, certamente os irmãos tessalônicos, eles abriam mão dos seus interesses próprios em prol dos seus irmãos, em prol do próximo. Esse é o verdadeiro amor, o amor de abnegação, aquele amor que Jesus Cristo ele requer de mim e de você, um amor sacrificial, o amor abnegado, ou seja, um amor que cultiva atitudes, que não espera retribuição e nenhum tipo de retorno. Aquele amor que realiza sem esperar receber nada em troca. E Paulo faz mais um elogio. Eu também fico feliz e não tenho necessidade de dizer mais nada, porque vocês já têm recebido tudo da parte do Senhor. E nos fala a respeito da firmeza da vossa esperança em Cristo. Paulo tinha essa certeza que eles tinham os seus corações firmados na esperança em Cristo Jesus, naquilo que Jesus Cristo havia feito neles, daquilo que Jesus faria através deles e daquilo que Jesus ainda viria fazer por cada um de nós, e também na esperança viva da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles. Era uma fé inabalável naquele que é o autor da fé, ou seja, a certeza de que o querer e o efetuar é sempre segundo a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já dissemos, o Evangelho foi entregue a eles por Paulo, não somente por palavras, não somente por manifestação de capacidade intelectual que o apóstolo Paulo tinha, e tinha muito, mas foi também entregue através de manifestação de poder, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo operante através da vida dos apóstolos, do apóstolo Paulo, do apóstolo Silas, levando a palavra do Senhor até aqueles irmãos. A manifestação prática da palavra em poder e no Espírito Santo. Eles, então, os irmãos tessalonicenses, se tornaram imitadores do apóstolo Paulo, assim como ele era do Senhor Jesus Cristo, na prática do Evangelho e em prol da cidade. Esse deve ser, irmãos, as nossas atitudes. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele conclama aos seus destinatários: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu de Cristo. Ou seja, ele diz assim: sigam os meus exemplos da mesma maneira que eu segui os exemplos e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, Paulo e Silas e os demais apóstolos, eu e você também podemos nos tornar modelos para os outros irmãos, modelos para aqueles que ainda não conheceram a Cristo, modelo para os não cristãos. E assim podemos impactar de maneira positiva as nossas cidades. Impactarmos de maneira que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja recebido com alegria. Assim como era nos tempos da igreja primitiva, onde ali o apóstolo Lucas, Lucas, o médico amado, ele descreve em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, a partir dos versículos 30 a seguir, que
as pessoas tinham os irmãos da igreja com muita alegria, né? Eles pregavam a palavra do Senhor, viviam em conjunto, com singeleza de coração, e eles caíam na graça das pessoas daquela cidade. Ou seja, eles eram benquistos, eles eram bem recebidos, e a palavra do Senhor assim se multiplicava, e o número das pessoas que haviam sendo salvos, o Senhor acrescentava dia após dia. O texto diz assim então: porque a partir de vocês, ou seja, a partir de mim, a partir de você, a palavra do Senhor pode repercutir. Ela pode soar e ressoar assim como um sino que é retinido. E aquilo vai sendo propagado, assim como quando nós pegamos, um exemplo clássico, né? Pegamos uma pedrinha e jogamos na água, uma pedrinha pequena, ela bate e ela vai formando aqueles arcos e vai se espalhando. Assim deve ser a palavra transmitida e repercutida por mim e por você. Mesmo que ela seja uma pequena palavra, uma pequena semente, mas ela irá então sendo transmitida e retransmitida e vai sendo ecoada, e muitas vidas e muitos corações vão sendo atingidos. Eles tanto receberam o Evangelho como transmitiram de maneira eficaz o Evangelho. Ela era uma igreja, né, Tessalônica, assim como nós devemos ser. É uma igreja que pregou as boas notícias e gerou esperança a uma região inteira. Pessoas que estavam ali mergulhadas nas mazelas de uma cidade grande, de uma cidade realmente que sofria por muitas e muitas situações, assim como nós hoje vemos tantas dificuldades, tantas mazelas, tantas crueldades que acontecem na cidade, e o Evangelho de Jesus Cristo ele vem fazer um contraponto, ou seja, o Evangelho de Jesus vem combater tudo isso e vem trazer o quê? Uma esperança aos corações que estão aflitos. Então, daquela mesma maneira que os tessalonicenses receberam a palavra e ela retiniu nos seus corações, e eles então começaram então a pregar as boas notícias, e isso gerou esperança àquela região todinha. A vida deles e a nossa vida deve ser um exemplo que ecoa além das fronteiras da nossa cidade, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, atingindo assim outros lugares, a ponto do próprio apóstolo elogiar os tessalonicenses e dizer que ele não precisava dizer mais nada, porque eles estavam vivendo a completude do Evangelho através da vida deles. Sabemos que, assim como muitas cidades do nosso país e também do mundo, Tessalônica era uma cidade muito importante, era uma província da Macedônia, como já dissemos, e a título aqui apenas de curiosidade histórica, era uma cidade que estava situada numa rota muito importante, que se chamava Via Egnatia, e essa via ligava uma série de cidades importantes, e os mercadores, os comerciantes passavam por aquela via, né, por aquela estrada, por aquela rodovia, a fazer os seus negócios, a vender os seus produtos, e passavam também por Tessalônica. E certamente a palavra foi se difundindo de boca em boca. Eles não tinham esse recurso que temos hoje da internet, do Facebook, do YouTube, das mídias sociais. Eles não tinham canais de televisão ou de rádio. Eles não tinham esses recursos maravilhosos e modernos que temos hoje. Mas através da convicção do Evangelho de Jesus, do amor realmente abnegado, de uma fé operosa e da certeza e da esperança num futuro maravilhoso em que Jesus vem buscar os seus escolhidos, aqueles que deram ouvidos e acolheram a palavra nos seus corações. Vemos ali que aquela palavra foi sendo pregada e difundida, certamente aquelas pessoas que vinham de fora e olhavam a diferença na vida daquelas pessoas que foram atingidas pelo Evangelho, que foram realmente atingidas pela palavra do Senhor. E vemos que a repercussão foi tão grande, que se nós pegarmos ali o capítulo de número 17 do livro de Atos, nós vamos ver ali a descrição de quando Paulo e Silas chegaram até a cidade de Tessalônica. Nós vemos que a repercussão foi tão intensa e tão rápida, porque dentro de 3 semanas, 3 sábados que eles estiveram ali arrazoando, discutindo a respeito do Evangelho na sinagoga, as vidas foram sendo impactadas, homens foram sendo transformados, mulheres, jovens, crianças.
e eles foram então reverberando o evangelho, a palavra do Senhor, e foram atingindo as pessoas. E aqueles que vinham de fora viam certamente a mudança e a diferença na vida daqueles que iam sendo salvos, daqueles que iam sendo resgatados. As suas vidas iam sendo então transformadas. A nossa lição nos diz que nós não podemos, irmãos, sermos uma igreja que nem tenha a urbanofobia, ou seja, o medo da cidade, e também não podemos ser uma igreja que tenha urbanofilia, ou seja, aquela que idolatra a cidade. Há necessidade de nós termos um equilíbrio entre essas duas situações. Nós não podemos ter medo das cidades, daquilo que possa acontecer nas cidades. Como já dissemos, não podemos ficar extremamente assustados ou impactados com as coisas negativas que acontecem na cidade, com as suas dificuldades, com a sua violência, com as suas mazelas, a ponto de nós nos enclausurarmos dentro de uma comunidade fechada e nos afastarmos do convívio social, do convívio de comunidade. Mas também nós não podemos querer nos aliar ao sistema dominante das cidades, ou seja, não podemos querer trazer os costumes que contrariam a vontade e a palavra do Senhor para dentro da igreja, a tal maneira que nos esqueçamos da essência e do verdadeiro evangelho. Nós temos que fazer um equilíbrio, né? Nós não podemos nem ter um medo que nos isole e também nem queremos nos envolvermos com o sistema corrompido e perverso das cidades. Mas nós queremos que a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, impacte de maneira positiva a vida das pessoas. Tim Keller, que é um escritor cristão, ele diz em um dos seus livros que a versão bíblica a respeito das cidades, ela não é nem hostil e nem romântica. Ou seja, nós não podemos, a Bíblia não nos fala que a cidade é totalmente má e nem que ela é totalmente boa. Nós vemos aqui que não pode ser nem hostil e nem romântica. As cidades, elas têm essas duas naturezas. Nós vemos na cidade coisas que nos entristecem por vezes e nos entristece demais. Mas também vemos atitudes maravilhosas, belas, altruístas, que refletem o amor e o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as cidades têm essas duas naturezas. Possui belezas, encantos, serviços, utilidades públicas, mas também sofre problemas, mazelas, infortúnios, tragédias. Não podemos nem ficarmos com medo e nem também adotarmos os seus costumes de maneira inconsequente, melhor dizendo. Alguns veem na sociedade uma ameaça e se isolam, como já dissemos, como uma forma de autopreservação e vivem então alienados quanto à cultura. Já outros não veem mal algum e absorvem seus hábitos e costumes ou valores com pouquíssimo ou nenhum filtro. Como já dissemos, os extremos são sempre perigosos. É necessário sempre alcançarmos um equilíbrio, tendo sempre o evangelho como o nosso fiel da balança. Tudo que você quiser saber na sua vida, se agrada a Deus ou se desagrada ao Senhor, se está em conformidade com a vontade do Senhor ou contraria a vontade do Senhor, você recorra à palavra de Deus, à revelação dos céus, à Bíblia Sagrada. Portanto, é tempo de nós refletirmos. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. E ela vem nos propor, como já dissemos, quatro frentes ministeriais. E essas frentes ministeriais, como já dissemos, ela é a conexão com o Senhor, nosso Deus. A segunda frente é a conexão com o Evangelho. Como a igreja pode conectar a mim e a você com Deus? Como a igreja pode conectar-nos com o Evangelho? A conexão entre pessoas, como a igreja pode nos conectar entre pessoas? E como a igreja pode nos conectar com o futuro? A conexão com Deus é essa ligação com o dono da igreja, com o nosso Senhor, o cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, aquele que se deu para que a igreja pudesse adorá-lo
na beleza da sua santidade. Como então a igreja pode nos conectar a Deus? Como então a igreja pode conectar as pessoas a Deus? Essa é a nossa primeira pergunta. A igreja, ela pode nos conectar com Deus e levar-nos a conectar as pessoas com Deus através do quê? Da pregação do Evangelho. A pregação que fora feita por Paulo ali na cidade de Tessalônica trouxe um sentimento poderoso. Os corações se compungiram, arrependeram-se dos seus pecados e abraçaram então a fé. Essas são as marcas da verdadeira conversão: arrependimento e fé. E envolveu aqui 3 sentimentos: envolveu razão, coração e vontade. Como já dissemos em outras lições, a fé não é algo irracional, não é algo que nós temos apenas por palavras, mas a fé opera em nós a razão, a emoção e a vontade. É necessário que nós tomemos aí atitudes, que nós abracemos o Evangelho. E os tessalonicenses fizeram isso, e isso foi o que marcou a vida deles, a vida de muitas outras pessoas de maneira positiva. Foi uma mudança de mente, foi a conversão da rota de colisão com o pecado. Os tessalonicenses, assim como muitos de nós, muitas vezes estávamos numa rota de colisão com o pecado. Muitas vezes nós estávamos numa rota contrária ao nosso Senhor. O Senhor estava de braços abertos e nós estávamos nos afastando dele por conta das nossas atitudes e atos. Mas a partir do momento que o Evangelho impacta no nosso coração e nós enxergamos a nossa condição e nos arrependemos e mudamos a nossa trajetória, a conversão então faz o quê? Uma mudança na nossa mente. Nós viramos, vamos dizer assim, a página, nós mudamos o caminho e voltamos de volta para o Pai. Uma sensação muito grande, irmãos, de tristeza pelo nosso pecado, de necessidade de nós mudarmos a nossa conduta e de voltarmos para Deus, confiando que somente Ele pode transformar as nossas vidas e confiando naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos em Tessalônica. Eles deixaram seus velhos hábitos, eles deixaram seus ídolos, eles deixaram os seus maus costumes, eles abandonaram a sua vida. É óbvio que isso tem um preço a ser pago, é um preço de nós nos abnegarmos, de nós abrirmos mãos desses velhos hábitos, desses velhos costumes. E muitas vezes, quando nós buscamos isso, nós realmente lutamos, nós sofremos. É como, me desculpe aqui a expressão, a comparação, é a mesma coisa quando um viciado em alguma substância, seja ela qual for, ele tenta se libertar daquele vício. Vem ali a síndrome de abstinência, vem ali muitas vezes a luta do seu organismo desejando aquela substância, mas ele vai buscando libertação até que ele alcança ali a libertação daquele vício. Assim é a nossa luta contra o pecado. Nós temos que lutar diuturnamente contra esse mal, contra essa doença que tenta nos afastar de Deus. Eles deixaram, como nós já dissemos, as suas más práticas. A maioria deles eram oriundos de outras religiões. Eles tinham conexões com outras religiões que não agradavam a Deus. Eles eram oriundos de religiões pagãs, da cultura da Grécia antiga. Então deixaram todos os seus maus costumes e passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. A verdadeira conversão levou a todos eles a uma disposição de prestarem não somente um serviço a Deus por conta das suas transformações, mas também prestarem um serviço relevante à sua comunidade. Ou seja, através dos atos de amor, de justiça, refletiram o caráter de Deus através das suas vidas. E isso então estava impactando de maneira positiva a vida de muitas outras pessoas. Aquilo que eles adoravam, aqueles ídolos mortos, aquelas atitudes que eles tinham no coração, nós vamos ver mais à frente quem são esses ídolos, o que podem ser esses ídolos. Eles abandonaram para então dar as suas vidas
e entregarem as suas vidas a um Deus vivo e verdadeiro. E assim, então, aqueles homens transformados se tornaram em adoradores que transformavam pessoas através da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, como a igreja pode conectar as pessoas a Deus? Através da conexão com o Evangelho. Essa é a nossa segunda frente. A nossa segunda pergunta, então, diz assim: como a igreja pode conectar pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ela pode conectar pessoas através da pregação da palavra do Senhor e da verdade. A ligação, a união entre aqui, o entrosamento com as boas novas da salvação, ou seja, com o Evangelho. A palavra foi pregada de maneira poderosa, onde o Senhor agiu de maneira realmente impactante. Eles puderam ver um Deus vivo e verdadeiro demonstrado através da palavra e da pregação dos apóstolos, através do amor, mas também através do poder de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, nós não fomos até vocês apenas com as nossas palavras, apenas com palavras humanas, mas em manifestação de poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E esses discípulos, esses homens, eles não se calaram diante daquela cidade que estava mergulhada em uma realidade realmente sinistra, uma realidade realmente de morte. E apenas, como já dissemos, em apenas 3 sábados, a palavra de Deus foi infundida, transmitida e ela reverberou nos corações de muitos daqueles que acolheram a palavra de Deus. Quando Deus se manifesta, irmãos, a igreja ela se fortalece de maneira rápida. E nós voltamos novamente ao modelo da igreja primitiva. Quando o Espírito Santo foi derramado aos cristãos, e eles começaram então de maneira ousada a pregar a palavra do Senhor, nós vemos que em uma só mensagem do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Numa outra, mais de quase 5.000 pessoas se achegou aos pés de Jesus. E assim nós vemos que o Espírito Santo concedia todos os dias o acréscimo do número daqueles que haviam sendo salvos, daqueles que iam sendo salvos. Então nós vemos aqui uma igreja que conecta pessoas ao verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem da salvação, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a mensagem da cruz, aquilo que para muitos é um escândalo, que Jesus veio e serviu as pessoas, entregou a sua vida em resgate de muitos, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressurgiu poderoso, glorioso, foi glorificado por Deus, recebeu a sua glória novamente, com a glória do unigênito Filho de Deus, e veio trazer salvação a muitos quantos então deram ouvidos à sua voz. Abandonaram então aqueles homens, através das suas vidas transformadas, eles abandonaram, como já dissemos, seus ídolos, se converteram a Cristo, tornaram-se cristãos modelos para os demais, tornaram-se firmes em sua fé, uma fé viva e operante, sólidos no amor e realmente robustos na esperança de um futuro melhor, mesmo sobre uma árdua perseguição, porque onde a palavra de Deus é pregada de maneira honesta, fiel, sincera e reta, e quando você busca fazer a vontade do Senhor, obviamente você sofrerá perseguições. O inimigo se levantará, e mesmo sobre uma perseguição muito forte, eles não se acovardaram, mas tornaram-se uma agência de evangelização poderosa. E assim a pregação repercutiu de maneira muito, muito maravilhosa. E conforme Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 13, ele diz assim: agora recordamos tudo isso e damos graças a Deus. Somos uma fonte de gratidão quando vocês receberam a mensagem de Deus anunciada por nós. Não foi uma simples mudança de opinião, mas uma mudança de coração. A verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus para que vocês crescem. A partir do momento, irmãos, que a verdade ela chega e que nós abrimos o nosso coração e o Espírito Santo ele age
nas nossas vidas para que eu e você creia nas palavras do Senhor. E vamos aí então vendo a terceira frente ministerial que a igreja pode operar dentro das cidades. A igreja ela pode operar a conexão de pessoas com pessoas. Você pode me perguntar, mas como a igreja pode conectar pessoas a pessoas? Se nós temos que difundir o evangelho de Jesus, como nós devemos difundir o evangelho de Jesus? Nós temos que ter um relacionamento interpessoal, nós temos que ter esse contato com outras pessoas. E de que maneira nós temos esse contato com outras pessoas? Esse contato nós temos o quê? Na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho. De repente, se você está fazendo um serviço em um determinado lugar, você pode entrar em contato com essas pessoas. Aí o Espírito Santo de Deus ele vai trazer o que? As estratégias necessárias a mim e a você. Nós não temos aqui uma receita de bolo específica para a pregação do Evangelho, irmãos. O Espírito Santo ele age e usa a minha vida e a tua vida através das estratégias dele. Ele realmente vai fornecer os recursos e a estratégia para que o Evangelho de Cristo Jesus seja difundido e seja pregado. Mas aqui nós temos algumas ideias que podem nos conectar às outras pessoas. Como diz a palavra do Senhor, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto relembramos a sua obra de fé, o seu trabalho de amor, a sua paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus Pai. Um testemunho formidável, irmãos. Embora a nova fé daqueles irmãos da igreja de dos Tessalonicenses, mas eles tinham as marcas da verdadeira maturidade cristã. Eles possuíam o quê? A fé, o amor, a esperança. E essas três qualidades, irmãos, essas três características do verdadeiro cristão, fé, amor e esperança, então impulsionava eles para ter o contato com outras pessoas e assim contarem as boas novas daquilo que havia acontecido na vida deles. É a mesma coisa quando nossos corações são atingidos pelo Evangelho, nós ficamos contentes e ficamos alegres e sentimos a necessidade de transmitirmos isso a outras pessoas. Quando você recebe algo maravilhoso na sua vida, a gente não se contém, a gente quer transmitir às outras pessoas e dizer o quanto nós estamos alegres, o quanto aquilo transformou a nossa vida. Assim deve ser a minha vida e a tua vida. E sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo em tempos difíceis, e principalmente agora por conta dessa pandemia, muito mais ainda. Nós estamos mais isolados, nós estamos mais restritos, nós estamos mais confinados aos nossos lares. Muitas vezes saímos apenas para fazermos as nossas atividades de trabalho, ou escolares, até mesmo as atividades escolares estão muito restritas, então está ficando cada vez mais difícil nós termos esse contato por conta da pandemia. E nós vemos que nesse mundo, irmãos, que está se tornando cada vez mais individualizado e cada vez mais individualista, e que as pessoas estão se privando, ou seja, querendo viver uma vida separada das outras, querendo viver uma vida privada, naquela situação assim, olha, eu não me intrometo na tua vida, você não se intromete na minha vida, eu tomo conta da minha vida. E nós dizemos muitas vezes assim, já basta os problemas que eu tenho que gerenciar na minha vida, eu não posso gerenciar o problema de outras pessoas. Mas o Evangelho de Jesus nos impulsiona a termos um relacionamento com outras pessoas. Nesse mundo de relacionamentos cada vez mais fechados, o nosso desafio como igreja de Jesus, assim como foi o desafio dos Tessalonicenses, eles não se acovardaram diante das possíveis perseguições, diante podemos dizer assim, do sistema que dominava a cidade de Tessalônica. Eles não se acovardaram, mas de uma maneira tão amorosa, tão fiel e com tanta ousadia, eles propagavam o Evangelho de Jesus. E assim,
Perdão, irmãos. E assim o nosso desafio como igreja para a cidade é proporcionar essas frentes, esses recursos que promovem a geração de comunhão e também de comunidade. E qual é a nossa sugestão? É uma boa pergunta. A nossa sugestão, irmãos, a nossa ideia, nós vemos aqui, a lição nos mostra esse recurso, nós podemos aí nos reunirmos em pequenos grupos. Você pode, de repente, se reunir ele com seu amigo, com seu colega de trabalho, com seus amigos da escola, com aqueles amigos que você tem mais contato, montar um pequeno grupo de comunhão, um grupo de oração, um grupo de estudo da palavra do Senhor, até mesmo virtual. Nós estamos aqui agora nesse bate-papo, nessa reflexão, nessa troca de ideias, e podemos também, através desse recurso, do recurso virtual, montarmos aí salas de comunhão, como um pequeno grupo virtual e até mesmo um pequeno grupo aí, presencial, onde nós vamos estudar a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conectando assim pessoas a pessoas. O Senhor Jesus Cristo, ele orou na sua última oração, antes dele se entregar na cruz do Calvário, e nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus, que está registrada, salvo engano, no Evangelho de João, no capítulo de número 17, ele orou ao Pai e disse assim: Pai, que eles possam ser um em nós, assim como eu e o Senhor somos um. Assim como a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, um único Senhor, que eu e você possamos ser um em Cristo Jesus. Um só corpo, vários membros, mas um único corpo, ligados uns aos outros pela palavra de Jesus, pela vontade de Deus e governados pela cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que esses pequenos grupos venham conectar pessoas cristãs a não cristãs, através do estudo, do conhecimento do Evangelho, para ambos servirem a Cristo, através de estruturas contextualizadas, como já dissemos. Quais são essas estruturas contextualizadas? São os nossos ambientes de convívio mútuo, nosso trabalho, a escola, as nossas casas. Pode ser, de repente, ali numa lanchonete, numa cafeteria, num restaurante, num clube, num parque, até mesmo debaixo de uma árvore. Sabemos que muitos dos nossos irmãos ali do continente africano, por conta da dificuldade financeira, muitos deles não possuem templos para adorar ao Senhor, templos físicos, mas se reúnem muitas vezes debaixo de uma árvore, à beira de um rio, e ali adoram ao Senhor, cultuam a Deus, e o Espírito Santo de Deus derrama as suas mais ricas bênçãos e o seu poder. E aquelas pessoas começam a ser, então, inundadas pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo, e com uma maneira ousada, alegre, poderosa e fiel, começam, então, a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E outras vidas vão sendo atingidas, vão sendo impactadas, e vão sendo transformadas para a glória de Deus, o nosso Pai. Portanto, irmãos, enfrentando o individualismo inerente que tem se difundido nesse mundo realmente caído, que está muitas vezes entregue e jaz no maligno, que possamos ser esse contraponto, que possamos, irmãos, através das nossas atitudes, sermos uma bênção para a vida de outras pessoas. Eu, você infundindo alegria no coração de outras pessoas, e assim muitas vidas serão impactadas para a glória de Deus. E isso, irmãos, com certeza nos trará o que? A quarta frente ministerial, que é a nossa conexão com o futuro. Os Tessalonicenses, irmãos, eles foram impactados de maneira poderosa por Jesus, pela sua obra, pela sua palavra, e também pela esperança de um dia nos reunirmos definitivamente com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se dará isso? Se dará ante a sua segunda vinda. Sabemos que Jesus um dia irá novamente voltar e que ele vai rasgar esses céus de um lado a outro, e nós nos reuniremos com o Senhor. A palavra do Senhor fala que Jesus irá, através aí da voz do arcanjo, da trombeta de Deus e da ordem do Senhor, nós nos reuniremos com o Senhor Jesus nos ares,
e moraremos e viveremos para sempre com o nosso Senhor. Essa era a esperança dos Tessalonicenses. Portanto, como que a igreja então pode conectar as pessoas com a esperança de um futuro melhor, irmãos? É a nossa quarta pergunta. Diz assim o texto bíblico em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 3. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Essa é a nossa esperança, irmãos. Conforme o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e fala-nos a respeito da ressurreição, ele fala assim: se nós esperamos em Jesus apenas nesse mundo, somos os mais miseráveis. Ou seja, se nós esperamos Jesus somente para essa pequena realidade de 50, 60, 70, 80 anos, uns até um pouco mais, outros muito menos, se esperamos de Jesus somente nessa vida, estamos vivendo de maneira vã, ou seja, uma vida inútil. Mas se temos uma esperança viva no Senhor e naquilo que Ele irá fazer, que Ele um dia vai retornar para nos levar para morar com eles e teremos uma vida eterna, uma vida plena ao lado do Senhor Jesus Cristo, irmãos, temos essa certeza porque Jesus ele veio ao mundo, cumpriu o seu trabalho aqui nesse mundo, cumpriu a sua missão cabalmente, entregou-se para ser morto na cruz, foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ele ressurgiu de maneira poderosa, realmente magnífica. Ressurgiu nos trazendo a esperança que nós também podemos ressuscitar um dia. Se dormirmos com o Senhor, com os nossos corações e vida guardados na mão do Senhor, sabemos que Ele nos trará novamente a vida. Essa era as esperanças dos nossos irmãos, a esperança dos nossos irmãos da cidade de Tessalônica. Esse foi o evangelho que atingiu o coração deles. Isso é o que motivava eles, irmãos, a levar outras pessoas a ter essa conexão, de saberem que teriam um futuro melhor ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, somos chamados para ser a comunidade que infunde esperança. Em primeiro lugar, irmãos, a nossa firme esperança está alicerçada em nosso Senhor Jesus Cristo, como já dissemos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, o versículo 3, a segunda parte do versículo. Nesta esperança, ela serve e ministra as nossas cidades, que são desesperadas. Sabemos que muitas pessoas estão se perdendo. Sabemos que muitos estão desesperados e cabe a nós, irmãos, a colocarmos essa palavra em prática, a pedirmos ao Espírito Santo: Senhor, se eu ainda não tenho condições de desenvolver isso na prática, que o Senhor encha-me da Tua presença e que eu possa verdadeiramente ser um canal de bênçãos e que o Senhor use a minha vida de maneira sobrenatural para que traga esperança àqueles que estão desesperançados. Mas por que estão desesperançados, irmãos? Porque já dissemos, porque as cidades muitas vezes estão doentes com muitas situações e muitos problemas, pelas patologias, ou seja, pelas doenças que atingem as pessoas da cidade, não somente questões físicas, mas questões sociais, questões espirituais, questões emocionais, pelos desencantos da cidade. Muitas pessoas estão frustradas e não têm mais esperança de dias melhores. Muitas vezes pelas mazelas que nós presenciamos todos os dias, que ouvimos através dos meios de comunicação e que vimos ao vivo, muitas vezes na nossa cidade, pelas perdas, pela dor. Mas saber que um dia, irmãos, ante a promessa da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que Ele tem poder para nos trazer de volta à vida, aqueles que partiram seguros nele, ou seja, para nós partirmos, irmãos, desta vida seguros em Cristo, nós temos que nos entregar a Ele e fazer a sua vontade. E sabemos que se nós partirmos com a nossa vida guardada nas mãos do Senhor, naquele dia que Ele surgir nesses céus novamente, para chamar pelo meu e pelo teu nome, nós ressurgiremos para uma nova vida, para uma nova esperança. E Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4,14, a palavra diz assim: somos motivados a dizermos às pessoas e alimentarmos a esperança de muitos
com esta certeza e promessa, sabendo que dias ainda muito melhores virão por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa era a esperança dos Tessalonicenses e deve ser a nossa esperança. Que a nossa pregação seja uma pregação, que a nossa vida, irmãos, seja uma pregação. Que a nossa vida e que as pessoas abandonem as suas velhas vidas, os seus ídolos, e abracem a verdadeira vida ao lado e aos braços do Senhor Jesus Cristo. Segunda e última parte da nossa lição. É tempo então de nós agirmos, irmãos, colocarmos esses ensinamentos em prática. E aqui nós temos duas perguntas, nós temos duas sugestões. Somos uma igreja para a cidade e desejamos ser uma igreja para as cidades. Portanto, reconheçamos o potencial urbano. Como já dissemos, irmãos, nós não podemos nos conformar com o sistema corrompido e caído que muitas vezes governam as cidades, mas nós podemos enxergar os valores maravilhosos que temos nas cidades. Quais são os valores maravilhosos? São as vidas preciosas que Jesus deseja e quer salvar, a vida de cada um dos seres humanos da nossa cidade. Reconhecendo então esse potencial, irmãos, comece então a cada dia a pregar o Evangelho de Jesus. A nossa lição nos mostra, e a Bíblia Sagrada nos mostra, que a nossa vida em comunidade começou lá no jardim do Éden, quando o Senhor colocou o primeiro casal, Adão e Eva. E nós vemos isso registrado em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 15. Mas o desfecho, irmãos, da nossa trajetória será numa linda e bela cidade. O desfecho será numa linda e bela cidade, como nós lemos em Apocalipse, nos capítulos 21 e também o capítulo 22. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos mostra e nos requer isso. Abraão agiu assim, mantendo o olhar em uma cidade invisível que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Deus planejou e construiu essa cidade que tem alicerces sólidos, alicerces que não podem ser abalados, irmãos. Nós vemos isto, irmãos, registrado no livro aos Hebreus. Nós vemos essa passagem maravilhosa registrada no livro aos Hebreus. E aqui nós vemos então, irmãos, que Abraão, assim como eu e você, devemos manter os nossos olhos, irmãos, nessa cidade que ainda é invisível aos nossos olhos, mas que ela está projetada, que ela é fundada, ou seja, que os seus alicerces são reais e eternos. Porque muitas vezes nós queremos projetar, irmãos, a nossa vida em bases que não são sólidas. Mas Jesus nos conclama a nós visualizarmos essa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos. A cidade que foi projetada, que foi arquitetada pelo próprio Deus, que Ele projetou para mim e para você. Jesus, irmãos, esteve na sua vida, enquanto Ele esteve no seu ministério terreno, percorrendo as cidades. Nós vemos que Ele percorreu muitos lugares, pregando o Evangelho do Reino, trazendo curas, libertações, trazendo as mais maravilhosas bênçãos, mas pregando que a salvação, o reino de Deus. Paulo também desenvolveu o seu ministério e avançou através de muitas e muitas cidades. O Espírito Santo conduziu Paulo, irmãos, até a cidade de Tessalônica, assim como tantas outras cidades que o Espírito Santo levou o seu servo. Portanto, também devemos amar as cidades, irmãos. Entendemos que o Espírito Santo nos conduzirá às pessoas. Que nós devemos então entregar o Evangelho do Senhor às pessoas, que devemos desenvolver o nosso ministério através das nossas comunidades, das nossas cidades, e onde as pessoas estiverem, irmãos, nas cidades é onde as pessoas mais podem ser alcançadas, mas aonde quer que estejam as pessoas, e aonde quer que o Espírito Santo nos leve, que possamos valorizar as pessoas, valorizar a nossa cidade, os seus cidadãos, orarmos para que Deus, irmãos, nos use para impactarmos de maneira positiva as cidades com o seu Evangelho. Então, como é que eu posso fazer, irmãos? Na sua cidade, pregue a palavra do Senhor, viva o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através das suas atividades diárias, do seu trabalho, dos seus estudos, aonde quer que você esteja, seja Jesus
para outras pessoas. E também temos aqui uma segunda e último item da nossa segunda parte. Confrontemos, portanto, a idolatria das cidades. Quais são esses ídolos urbanos e como deve ser a nossa postura, irmãos? Ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus nas nossas vidas. Quando nós tiramos, irmãos, Deus e substituímos por alguma outra coisa. E nós vemos aqui que pode ser diversas coisas. Quando eu tiro Deus da minha vida e substituo pelo dinheiro, pelas riquezas, e a palavra nos fala que o dinheiro é mamon, ou seja, que ele concorre com Deus, e se nós tirarmos Deus da nossa vida e colocarmos o dinheiro, ele se transforma num ídolo na nossa vida. O sucesso muitas vezes pode ser um ídolo. O prazer excessivo, esse sentimento hedonista, né, dos seres humanos de viver um prazer ilimitado, um prazer a todo custo, tudo deve trazer satisfação e prazer, se transforma num ídolo. A falsa religião se transforma em ídolo nas nossas vidas. O sexo, como nós vemos aí, essas atitudes libidinosas, tão degradantes, pode se transformar num ídolo na vida das pessoas, né? A vida promíscua e assim por diante, que precisam ser confrontadas. Muitas vezes é algo que causa realmente, vamos dizer assim, um rebuliço, irmãos, mas devem ser confrontadas. Por quê? Embora os tessalonicenses houvessem na vida deles uma conexão religiosa, como nós já sabemos que muitos deles ali praticavam outros cultos, outras religiões, mas quando a palavra do Senhor ela penetrou nos corações, ela serviu de ponte, ou seja, eles abandonaram as suas más e antigas práticas, abandonaram os seus ídolos mortos e passaram a pessoa do Deus verdadeiro, passaram a adorar ao Deus verdadeiro, abandonaram o paganismo e se ligaram a Jesus Cristo. Abandonaram a sua velha vida e se ligaram ao Senhor Jesus Cristo. E como nós já dissemos lá no início, muitas vezes isso causa um reboliço muito grande, irmãos. Muitas vezes nós poderemos ser até mesmo rejeitados, menosprezados, odiados por outras pessoas. Mas nós não podemos desistir, entendermos que no fim o Senhor Jesus Cristo, ele sempre vai nos trazer aquilo que há de melhor. Como nós já dissemos, o impacto da pregação foi tremendo. A pregação foi eficaz. A convicção interna que se consolidou no coração daqueles irmãos trouxe fé, uma fé não somente de palavras, mas uma fé prática. E os não cristãos receberam Jesus Cristo de bom grado. Portanto, irmãos, finalizando, devemos desafiar os valores contrários aos princípios cristãos presentes na sociedade, respeitando sempre as pessoas, mas sempre trazendo os questionamentos, mostrando a verdade da palavra do Senhor. Tudo feito com equilíbrio, um equilíbrio saudável através da fé, do amor e da prática da palavra de Deus. Com uma igreja situada no centro da vontade de Deus, no centro do Evangelho de Jesus Cristo, valorizando sempre a cidade e a sua cultura, sempre, sem supervalorizá-la, a tal ponto que as atitudes ruins penetrem na igreja, mas que as atitudes boas da igreja e dos servos de Deus transformados possam trazer transformação através da pregação da palavra às outras vidas, confrontando sempre esses ídolos culturais por meio do evangelho da palavra do Senhor Jesus Cristo. E ficamos aqui com a palavra de Jesus que está registrada no evangelho de João, no capítulo 8, salvo engano, versículo 32. Diz assim: conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? O nosso compromisso missional, irmãos, para essa semana, que sem medo, e também respeitando aqui o contexto e a cultura das cidades, sejamos engajados sempre com a missão, redimindo a cultura, que que possamos agir com equilíbrio no cumprimento dessa missão. Valorize o seu potencial, ao mesmo tempo que confronta a idolatria. Use a criatividade para propagar o evangelho. Ame, pregue, abençoe a sua cidade, conecte pessoas a Cristo através do
evangelho verdadeiro. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Espírito Santo de Deus nos convença a cada dia das verdades da palavra do Senhor, para que essas verdades transformem as nossas vidas e, através das nossas vidas transformadas, muitas e mais vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. Até o próximo sábado, irmãos, a partir das 10 horas da manhã, se assim o Senhor nos permitir. E a próxima lição, a lição de número 7, a pregação e as cidades. Até lá, Deus te abençoe em nome de Jesus.